E a todos vocês estarem aqui hoje para me ouvir, para ouvir todos nós. Eu vou falar um pouco do Já Entendi, eu dividi mais ou menos a minha palestra em 3 blocos. Vou falar um pouquinho da empresa, um pouquinho do que é a minha história, que é o resultado do Já Entendi, e, por fim, alguns mitos sobre empreendedores. Né? Quando o André me falou, e o João também, que aqui tinham alunos e que alguns também eram empreendedores, então eu achei que era fundamental entender como é que uma empresa dá certo, por que ela dá certo, mas principalmente aonde ela quase deu errado. A gente é uma startup de inteligência educacional, a gente tem uma plataforma, LMS, a gente trabalha basicamente com videoaulas e aplicativos, e a gente, a princípio, parece que não tem nenhuma inovação nisso, mas todo o nosso modelo ele é diferente de tudo que acontece no mercado. Para começar, a gente trabalha em 3 frentes, a gente é B2C, a gente é B2B e a gente é B2B2C. Hoje, do nosso faturamento, 85% é no B2B, né? Nós vendemos só para grandes empresas, praticamente. E a gente tem um outro braço, com B2B2C, que vende expertise de alguns profissionais importantes no mercado. A gente trabalha basicamente com cursos, com videoaulas, né? E uma parte que mais é social do que é negócios, que é B2C. Eu Já Entendi, enfim, é uma empresa de impacto social. Né? A gente foi se transformando ao longo do tempo, inclusive, nós fomos certificados pelo Sistema B. A gente foi, ao longo do tempo, da trajetória, a gente foi chegando nesse modelo de negócio. Então, inicialmente, eu queria só colocar uma régua nesse meu discurso, que existe uma diferença entre uma empresa e uma startup. Né? Nenhuma das duas é fácil, nenhuma das duas deixa de ter um processo que, muitas vezes, é penoso, que é desconhecido, né? Porque a gente está sempre pelas oscilações no mercado, mas, na startup, a gente sempre tem surpresas, tá? Porque a gente não tem um modelo de negócio pronto, a gente está pronto para qualquer coisa que chegar. E o corporativo, ele, na verdade, ele roda mais redondo, porque ele sabe sempre qual é o público-alvo, o que ele tem para fazer, qual é a ordem do dia. A gente nunca sabe, a gente acorda e a gente não sabe o que vai acontecer. Bom, eu vou contar um pouquinho como é que é essa história, essa trajetória. A gente saiu daquela despensa ali em 2011, tá? E, em 5 anos, a gente se tornou uma das maiores startups de crescimento, já vou mostrar a curva de crescimento do Brasil. Tá? Em 2014, a gente foi acelerado no Vale do Silício, nós passamos alguns meses lá, minha equipe passou, eu fiquei indo e vindo, pela 500 Startups, que é a maior aceleradora de startups do mundo. Né? A 500, além de dar esse selo para a gente, porque todo mundo que conhece a 500 sabe o que é, sabe o quanto é difícil chegar lá. Né? Na época, foram 3.000 empresas inscritas do mundo inteiro. Nós fomos as únicas brasileiras. Lá a gente tinha 23 países conosco, só nós, de América Latina, só nós. Enfim, foi um grande desafio. Então, eu vou falar também um pouquinho do desafio que é sair de 4 metros quadrados em 5 anos e chegar a 600 metros quadrados. Né? Como é administrar aquelas pessoas que estão lá dentro, como é desde administrar esse espaço e como é não perder a cultura de startup e não perder a cultura, principalmente, de empresa de impacto social. Isso, para nós, é fundamental. A semana passada, eu estava lá no Facebook e eu, olhando ontem, até dei uma aula para os meus funcionários sobre o Facebook. Eu falei, vocês percebem que nós e o Facebook, a gente é igual? Né? Eles faturam um bom tanto mais do que a gente, mas a gente pensa muito igual, sabe? A gente tem, e é a cultura da startup, aquela coisa jovem e rápida, não está acabada, não sei muito bem o que eu posso fazer, mas eu faço. Essa aí é a nossa curva de crescimento. Né? Então, a gente deu o primeiro salto em um ano de 25 vezes o faturamento. No segundo ano, foi um ano mais difícil ainda, onde a gente deu um salto de mais 50%, 50 vezes, desculpa, não é 25%,
25 vezes o faturamento, depois desses 25 vezes que a gente subiu mais 50 vezes o faturamento, e agora a gente está mantendo um patamar de a cada 6 meses, por aí, a gente aumentar 4 vezes o faturamento. Por quê? Porque a gente chegou num nível que agora estabiliza, né? Porque aqui embaixo a gente saiu do nível muito baixo de faturamento. Foi um ano de faturamento quase zero. Bom, então vamos contar um pouquinho da minha história para contar o que eu já entendi. Eu tenho déficit de atenção. Eu tenho um déficit de atenção bastante alto, eu tenho hiperatividade, eu não tenho um pensamento linear e eu tenho muita dificuldade de concentração. Para isso, na hora de eu estudar, eu tenho sérios problemas, é evidente. E, para piorar, a minha primeira faculdade eu fiz com 36 anos, meu primeiro vestibular. E, para fazer esse primeiro vestibular, eu tinha que estudar, eu já estava há 18 anos fora da escola, e foi muito difícil, porque eu estudava num dia, no outro dia eu tinha esquecido tudo, e na outra semana, então, eu nem sabia do que se tratava. E aquilo fez com que eu falei, alguma coisa eu vou ter que fazer para entender como é que eu funciono e conseguir passar nesse dito cujo desse vestibular. Enfim, eu desenvolvi uma metodologia que eu não sabia que era uma metodologia. Tá? Era só o meu jeito de estudar. É assim que eu faço, é assim que dá certo, porque dá certo eu não sei, mas dá certo. Passei no primeiro vestibular, eu fiz o primeiro vestibular de Belas Artes, o que foi um marco na minha vida também, porque Belas Artes consegue pensar fora da casinha. Eu lembro que a gente ia apresentar os trabalhos para o professor, fazia aquele super embasamento, olha aqui, isso, aquilo. Daí o professor falava assim, sim, e daí? Isso aí todo mundo faz. Né? Então, esse sim e daí foi uma coisa que sempre me acompanhou. Ok, você tem uma empresa, sim e daí. Né? Será que eu tenho que fazer igual aos outros? Será que eu tenho que seguir aquele modelo? Então, o sim e daí foi me acompanhando em todos os empregos, em todas as funções sociais que eu tinha. Chegou um momento que eu comecei a escrever livros didáticos, meio por acaso. Um dia me convidaram, faltava alguém lá para escrever um livro didático, me convidaram e eu fui escrever o livro, e o livro foi muito bem aceito. Por quê? Porque eu tinha gana de ensinar de uma forma que todo mundo conseguisse aprender. Porque, pela minha dificuldade de aprendizagem, eu preciso explicar muito bem, porque, senão, eu tenho a impressão que a pessoa não está entendendo. Então, até o nome Já Entendi tem muito a ver com isso. Assim, eu preciso que a pessoa entenda. E aí, até que em 2010, mas um pouquinho antes disso, eu ainda não tinha essa metodologia conformada, eu não tinha ela sistematizada. Eu terminei a primeira faculdade, eu fiz a segunda, que era filosofia, à tarde eu fazia mestrado e à noite eu fazia pós-graduação, né, em dias alternados e tal, e nisso eu trabalhava junto. Então, eu tinha que ter isso muito simples e muito bem esquematizado para eu dar conta de todas essas tarefas que eu tinha, né, basicamente semanais eu tinha trabalhos. Nisso, o meu filho, que tinha, nessa época, uns 8 anos de idade, ele tem um AVC. E aí, eu estou no meio de 3 faculdades, eu tenho que trabalhar para me manter, e o meu filho com um AVC, que daí teve todo aquele processo que, normalmente, quem tem um AVC passa, de fisioterapia, TI, TO e tudo mais. Né? E aí, o que aconteceu foi que eu tive que pegar esse sistema com que eu estudava e potencializar e criar uma forma que fosse sistemática de ensinar e de aprender. Então, eu ensinava e aprendia ao mesmo tempo. E aí foi que, em 2010, eu aperfeiçoei tanto isso, que em 2010, o maior evento de mídia educativa do mundo, que é o Japan Prize, me selecionou para ir até lá. Eu, chegando lá, eu vi que eu era a única pessoa que fazia. Né? Todos os outros eram produtores, todos os outros eram pessoas que tinham uma grande equipe. Eu era a única que era só eu. E aí, depois que acabou a exibição do meu filme, na época era um filme de animação, quando acabou, um japonês ergue a mão e falou assim, mas lá no Brasil vocês não têm o hábito de colocar a equipe de vocês nos créditos, né? Porque eu estou vendo ali que só tem 4 pessoas. Daí eu falei, não, a nossa equipe só tinha 4 pessoas. Né? E aí eu falei assim, nossa, eu estou fazendo uma coisa bem feita, barata, e que está sendo bastante bem vista no mundo. Logo depois, a Unicef me chamou para ir até Cuba,
E lá em Cuba, novamente, veio essa mesma história. Você está fazendo educação inovadora na América Latina, está fazendo de um jeito diferente e tal. Eu, voltando de Cuba, que eu falei assim, eu tenho um negócio. Eu tenho um negócio, peguei minha poupança e montei um esquema para eu entender como é que isso tudo ia funcionar. Peguei minha poupança, vendi o meu carro, comprei outro, financiei, para montar o Já Entendi Enem. Tá? Porque eu falei, bom, deixa eu só explicar um pouquinho antes. Está vendo como eu não consigo ser linear? Eu estou sempre... Né? Então, o Já Entendi, ele está ancorado nessas 5 ferramentas, tá? Que hoje ele foi a minha tese de doutorado, que eu acabei não concluindo, mas, enfim, eu sistematizei tudo na minha tese de doutorado, que basicamente é trabalhar o lado direito do cérebro, aquele onde os novos conhecimentos são adquiridos, em oposição com as outras videoaulas que trabalham só o lado racional e estanque do ensino. Tá? Então, eu falei, eu preciso agora, como uma pessoa que entende bastante de um plano de negócios, eu preciso procurar um problema para resolver com a minha metodologia. Então, nós temos um problema no Brasil, que são 60 milhões de alunos do ensino médio, só 4,7 milhões são universitários, chegam à universidade. Aqui no Brasil, são 26% de alunos que chegam até a universidade, sendo que nos Estados Unidos são 80%. Então, o que eu tenho? Um bruta de um problemão, 60 milhões de possíveis compradores para o meu produto. Então, eu estava muito bem. Até porque eu imaginava que o Descomplica fazia muito sucesso. Eu falei, eu vou ser melhor do que o Descomplica, eu vou ter mais do que os 500 mil alunos do Descomplica, mas se eu tiver 100 mil alunos, já está bom. No primeiro mês, a gente conseguiu 1 aluno, e no final de um ano, a gente tinha faturado R$400. Tá? Aí eu descobri que o B2C ele só funciona com dinheiro. Né? Em 1 milhão, ele vai viralizar. Mas, basicamente, ele precisa de dinheiro, porque, senão, ninguém sabia que eu existia, portanto, eu não existia. Aí eu falei, ok, até então a gente já estava tendo alguma visibilidade, as pessoas até gostavam do que a gente fazia, ninguém comprava, mas todo mundo gostava. Aí, chegou, eu falei, eu preciso de um investidor. Estava lá, o investidor e tal, o que é, como é que funciona, falei com um ou outro, todo mundo gostava. Aí, apareceu um investidor que me ligou, falou, olha, eu vi você em tal reportagem, achei fantástico, olha, que você está fazendo um trabalho maravilhoso, eu sou dona de uma editora, eu quero expandir meus negócios, eu sou fulano de tal, o Wellington Nunes, para quem quiser saber e correr dele. Tá? Aí, o Wellington Nunes pegou e falou assim, olha, eu vou comprar 20% da tua empresa, vou te dar 1 milhão, para quem faturava R$400 ao ano. Tá? E, olha, eu vou fazer, eu vou pintar, eu vou bordar. E todo mundo falava assim, olha, eu falei, mas o que ele vai me dar um golpe? Eu faturo R$400 por ano, ele não tem nada para tirar de mim. Né? A única coisa que ele pode fazer é me sequestrar, né? Mas eu nem era um sucesso, assim, não fazia sentido eu ter medo desse cara. Né? Bom, e eu não tive medo dele. Aí, vamos fechar o contrato, vamos. Aí ele falou assim, então tá bom, então esse final de semana você vem com toda a sua família aqui para Recife, ele é de Recife, tá? Você vem com toda a tua família aqui para Recife e a gente vai assinar o contrato. Tá? Aí fui olhar o preço da passagem, assim, nossa, mais ferrada de dinheiro, impossível, vou olhar lá, R$1.000 e poucos cada passagem. Minha família tinha 6 pessoas, eu falei, não vai. Né? Daí liguei, Wellington, eu não vou, assim, eu vou sozinha, tá? Porque daí eu parcelo a minha passagem em 10 vezes, né? Mas eu vou sozinha, porque a minha família inteira vai ficar muito cara, a gente não pode, Ele falou, não, eu esqueci de te falar, o meu avião vai buscar vocês. Eu falei, opa! Então, tá bom. Tá? Na noite anterior do avião chegar, ele me passa um e-mail, lá por volta de meia-noite, dizendo que teve um problema lá na família de saúde, qualquer coisa assim, e até hoje ele não veio nos buscar. Tá? Daí você imagina alguém que estava faturando R$400 por ano, tá? Que estava assim, na porta, com todos os documentos prontos para receber 1 milhão na mão, em dezembro, e não acontece nada. Né? Então, assim, eu não perdi nada, mas eu perdi 4 meses de negociação, eu perdi
a esperança, eu perdi. Foi muito difícil, porque daí eu cheguei no final do ano basicamente sem dinheiro, eu tive que dispensar, eu só tinha 2 funcionários, dispensei os 2, e aí, né, paciência. Vamos lá. E o que deu a virada para a gente? A gente sempre tinha, como a gente estava em Curitiba, eu sempre participava de um ou outro concurso para dar visibilidade. A gente ia para São Paulo, daí saía lá, por exemplo, Tecnologias que Transformam. A gente aparecia, sempre aparecia alguém que queria alguma coisa, a gente conseguia vender alguma coisinha lá. Enfim, aí a gente foi certificado, algumas coisas assim, a certificação veio mais tarde da empresa B. E um desses prêmios, que é esse aqui, o Visão de Sucesso, que foi esse que vocês assistiram o vídeo, eu fui selecionada quando o Wellington ainda ia dar 1 milhão para a gente. Tá? Aí eles falaram assim, não, mas então, assim, era a empresa que trabalhava com impacto social, que tinha possibilidade de crescer e tal. Não, você está faturando pouco, mas você já vai entrar 1 milhão de investimento, você entra no programa e a gente te ajuda. Bom, no meio de tudo isso, o Wellington sumiu e eu só tinha os meus R$400 de, financiamento, de faturamento, mas eu falei, eu vou continuar nisso e vamos ver o que vai acontecer. Aí a gente começou a ter a mentoria da Endeavor, né, e conhecer outras pessoas, e a Endeavor ajudou a gente em todas as instâncias, e ainda mais, e conhecer em networking, entender a base da pirâmide, porque até então a gente entendia do Enem, né, ensino médio, B2C, toda aquela dificuldade, concorrentes grandes. De repente, a gente viu que existia a base da pirâmide, que ela era um mercado que precisava ser atendido, que ninguém estava atendendo a contento, ninguém entendia a base da pirâmide como era, e a gente mudou para a base da pirâmide. Né? Hoje a gente atende grandes players do mercado, né? O nosso maior orgulho, sem dúvida, é a Natura. A gente tem no nosso player 1.300.000 consultoras da Natura, mais 120 gerentes de venda, mais 5.000 gerentes de área. Enfim, são números gigantes, onde a gente consegue causar impacto social realmente. Inclusive, a Natura tem estudos onde eles têm comprovado que eles alteram o IDH de algumas regiões, né, com essas consultoras, com as vendas delas. E aí a gente começou a se especializar nessa base da pirâmide. Então, o Sebrae é nosso cliente, Beleza Natural, para quem conhece, da Zika, nosso cliente, Sim Implantes, enfim. Aí vem mais um erro que acabou sendo uma forma diferente desse erro da gente suplantar esse erro. Tá? O que aconteceu? A gente, há 2 anos, eu fui indicada para o Prêmio Cláudia, que é um prêmio muito importante, e eles foram lá para a empresa e fizeram uma enorme de uma reportagem. Eles foram atrás de todos os números para mostrar, porque eu estava na categoria negócios, né? Então eu tinha que mostrar que era um negócio de sucesso, que a gente estava batalhando muito, que estava dando tudo certo. Nessa época, acho que a gente estava multiplicando o nosso faturamento por 50, era aquela coisa, assim, aquela expectativa. E aí, contamos tudo isso, depois que ela desligou o gravador, que já estava assim, papo de comadre, eu falei assim, ué, mas por que você começou a estudar tarde e tal? O que aconteceu? Aí eu comecei a contar da minha vida particular. Mas tipo papo de comadre mesmo, sabe? Tá? Coisa de mulherzinha. E aí, ela pegou, quando saiu, daí, ok, que bom, olha, nossa, você é super forte concorrente. Quando saiu a reportagem na revista Cláudia, ela contou só a minha vida particular. Ela esqueceu da empresa, tá? E isso foi um caos. Primeiro, porque eu não queria me expor. Segundo, porque eu tinha meus filhos, eu tive que liguei para os meus filhos e falei assim, olha, parece coisa de gente vingativa, mas eu não falei. Eu falei, mas eu não falei. Eu falei, mas não era para ter falado. Né? Enfim, o que aconteceu foi isso. Mas, diante desse erro, o que aconteceu?
a gente percebeu que tem um mercado, que tem uma parte da população muito carente dessa história inspiracional e principalmente motivacional, que, se for vazia, não faz muito sentido, mas que ela tendo embasamento, ela ajuda muita gente. E aí foi que eu fui no programa da Sandra Nemberg, no Como Será, foi um programa que deu muita visibilidade, a gente recebeu 1.500 e-mails num dia, 2.000 no outro, eu não sei, foi uma loucura, assim. E gente contando. Então, o que a gente tem feito agora? Entendido que a base da pirâmide tem essa parte motivacional, com carência de entender que as coisas dão certo depois que se insiste, depois que se tenta. Né? A gente começou com o Enem, a gente vendeu R$400, dali a pouco a gente virou para cá, a gente tentou, né, nesse tipo de empreitada, contornar o caminho. E aí eu fui convidada pela Planeta, né? Eu já tinha escrito todos os meus didáticos, mas esse livro do Já Entendi, ele teve uma circulação bem grande, principalmente porque eu conto toda a metodologia do Já Entendi, mas eu vou contando toda a minha história, como é que eu fui desenvolvendo aquilo. Ali tem um TED também. Bom, e aí, foi aí que a gente percebeu, assim, ok, eu falar que é um sucesso, que o nosso faturamento foi 50, 25, mas não se iludam que é só isso. Né? Porque, às vezes, quando a gente não está bem, o que acontece é que parece que todas as pessoas do mundo são ótimas, morrem de ganhar dinheiro, são o sucesso, e eu sou um fracasso. Né? E eu tenho percebido, e a gente tem mudado muito o discurso nas nossas apresentações, justamente nesse sentido, de entender que é possível dar certo, é possível, mas tem muita coisa para fazer. Então, um dos mitos é dedicar-se de cabeça e coração. Eu gosto, eu dou certo, eu vou, eu tenho muita vontade, eu faço, eu pinto. Mas isso é o mínimo. Tá? Se você não se dedicar ao teu trabalho, se você não fizer de cabeça e coração, sinto muito. Né? Se você for mais ou menos no teu trabalhinho, sinto muito. Então, qual é a verdade? Tem que ter preparo, tem que ter sangue frio, tem que ter inteligência, tem que ser melhor que o teu concorrente, tem que trabalhar muito, tem que ter muita sorte e muito pouco azar. Ali eu digo que nenhum azar, mas um azarzinho de vez em quando, se você conseguir contornar, tudo bem. Então, o segundo mito, cerque-se de pessoas motivadas e apaixonadas pelo que fazem e trabalhe no que você ama, não há como dar errado. Mentira. Tá? Você trabalhar no que você ama já é um passo. Agora, estar só com pessoas motivadas e apaixonadas pode dar errado. Se você não tiver sistema, se você... pensando assim, motivação e paixão são ingredientes mínimos. Se você não tiver, sabe, se você ligar para o cara que você está vendendo o teu produto e não tiver motivado, e se você falar assim, olha, eu tenho aqui alguma coisa, você quer? Né? Assim, se eu não tiver com sangue nos olhos, não vai resolver. Né? Sem diferencial no negócio, sem inovação, sem qualidade, sem preço, sem inteligência, não tem nenhuma motivação que vai te levar a lugar nenhum. Tá? Então, no mínimo inteligência, no mínimo entender o mercado, no mínimo fazer tudo o que os outros fazem e melhor que os outros. Então, enfim, estude muito gestão, leia livros de caras que deram certo, descubra as histórias de quem deu errado, se prepare para a aventura empreendedora, pois ela é muito mais dura e cruel do que eles dizem, os empreendedores de palco. Eu tenho um pouco de raiva de empreendedor de palco, sabe? Porque eles não contam a verdade. Porque a gente sabe a verdade. Entende? Eu canso de ver, e assim, como eu estou no meio, eu estou sabendo que aquela empresa ela não está, e daí ela fica contando que é tudo uma maravilha. Há uns 8 anos, não mais, uns 15 anos, eu estava na Itália, eu fui com pouco dinheiro para a Europa, cheguei na Itália e deu tudo errado. Sabe? Eu levei uma multa porque eu esqueci de colocar o ticket lá no ônibus, eu não sabia que tinha que colocar na entrada e na saída. Eu perdi dinheiro, o meu cartão, eu levei o cartão errado, o cartão não passava na Itália, tinha que ser Visa e eu levei o Diners, tudo um caos. Eu sei que quando eu paguei essa multa, eu tinha 5 euros para passar o resto da semana na Itália, estava tudo um horror. Aí,
eu me sentindo a última das criaturas, liguei para um amigo meu no Brasil a cobrar. Daí eu chamei ele de tio, falei, tio, olha que droga, eu estou aqui, está tudo errado, isso acontece comigo. Ele falou, mas como isso acontece? Todo mundo que viaja se ferra. Todo mundo. Mas ninguém, daí eu falei, mas ninguém conta. Ele falou, ninguém conta, mas é verdade, você come mal. Não é verdade? Né? Às vezes a gente come mal, a gente fica num hotel que é ruim, você gasta mais do que você pode. Tudo acontece, mas ninguém conta, você só vê as fotos. Então, eu faço um pouco disso no empreendedorismo, sabe? Dá certo, sabe? É legal viajar, é legal ser empreendedor, mas de vez em quando dá errado. Então, você tem que ter um pouco de inteligência e preparo, principalmente, entenda do teu negócio, né? Bom, vou falar de alguns 3 players aqui, né? Então, não tenha medo dos grandes, né? Hoje, os meus concorrentes, eles têm, sei lá, 10 ou 20 vezes o meu tamanho. A primeira concorrência que eu participei da Natura, éramos em 11 concorrentes. Os outros 10 eram 100 vezes maior do que eu, era uma coisa assim, que eles nem me deram bola quando eu cheguei, e eu ganhei a concorrência deles. Né? Por quê? Porque tem dedicação, porque tem estudo, porque eu sei que eles são mais fortes do que eu tenho que dar conta. Né? Então, a maior rede de hotéis do mundo não tem nenhum hotel, a maior empresa de fotografias não revela nenhuma foto, e a maior locadora de filmes vai pelo mesmo caminho. Né? Então, quando eles surgiram, e você falou disso um pouco, né? E desculpa, eu não cito o teu nome porque eu tenho déficit de atenção, e daí eu esqueço mesmo. Então, tá. Enfim, é isso. Os pequenos acabam, assim como eu fiz lá na Natura, que todos os 10 me olhavam como se eu não fosse nada, né? E eu papei todos eles, eu ganhei a Natura. Né? Então, a única coisa pior do que começar algo e falhar é não começar nada. Eu acho que é basicamente isso. Mas fale rápido, fale barato e toma o rumo rápido. Tá? Não é que ninguém vai falhar, não é que você não vai errar, que você não vai perder dinheiro, né? Mas tenha um rumo certo. A gente tem muito claro, nós somos uma empresa de impacto social, a gente está lá para ganhar dinheiro. Mas ganhar dinheiro vem depois que a gente fizer tudo que a gente tem vontade. Né? Então, quando chega um projeto novo lá, a primeira coisa, lá na empresa, a gente tem os números abertos, todos eles sabem quanto custa cada projeto, quanto a gente ganha, e quando a gente não tem dinheiro, eles também sabem. Né? E, nesse sentido, eu fico muito orgulhosa do meu time, porque a gente sempre fala assim, eles sempre falam assim, quantas pessoas a gente vai impactar? Né? Ou quantas pessoas vão gostar disso? Né? Ontem a gente foi até num treinamento na Natura, onde elas pegavam um book que a gente fez, que ficou maravilhoso, e a gente sabia que elas iam usar muito. É muito mais legal saber que a gente está impactando 1 milhão de pessoas que precisam vender, do que todo o dinheiro que a gente ganhou. E a gente ficou muito orgulhoso ontem disso, de saber que a gente está melhorando o mundo, ganhando dinheiro, é lógico, tem que pagar a conta, mas, principalmente, a gente está saindo daqui com um mundo um pouquinho melhor. Aqui tem alguns dos exemplos de como a gente explica. A gente parte do princípio que a base da pirâmide não é nem mais inteligente e nem menos inteligente que o resto da população, mas eles trabalham diferente. Por quê? Porque eles estão muito no operacional, eles não são abstratos. Então, ficar 40 minutos numa sala de aula, para eles, é muito difícil. Mas, se a gente mostrar a coisa operacional, tangibilizar, é muito mais fácil. Né? Aqui está um treinamento importante que a gente está fazendo para uma grande empresa de eletrificação, para chegar à morte zero. Então, mais um grande orgulho para a gente, né? Aqui, nesse caso, a gente não altera o IDH, como acontece com a Natura, mas a gente tem a capacidade de salvar vidas, ou seja, a gente ensinar para eles do átomo, e essa empresa fez esse trabalho maravilhoso, que é começar a ensinar o que é o átomo, até eu sei agora o que é o átomo, e até onde ela chega numa corrente de porcentagem para o choque elétrico, para eles entenderem, né, o risco do choque elétrico, e a gente poder salvar uma vidazinha que seja, né, parece que a gente está salvando mais do que isso, isso aí não tem preço, né, não tem dinheiro, não tem nada. Né, o dinheiro é super importante, mais uma vez, por favor, mas
Isso não tem preço. Aqui são alguns dos nossos cases, são inúmeros, né? Lá em cima, o primeiro treinamento que a gente fez foi na Vila Olímpica, os pedreiros da Vila Olímpica, que foi um empreendedor Endeavor que nos deu essa chance de fazer o nosso primeiro case lá. Eu mesma fui até lá para filmar, para entender o processo. Aqui são o pessoal da limpeza, limpeza pública, limpeza de shopping, limpeza profissional, enfim. E ali foi uma pesquisa que eu fui fazer na África, em São Tomé e Príncipe, para entender a dinâmica das crianças quanto à felicidade na escola. Então, o que nós estamos falando? Quem é o nosso público-alvo? A gente também capacita gerentes, diretores, tudo bem. Mas a grande paixão nossa está aí, ó. Esse IDH que a gente trabalha, 56% o dinheiro não chega ao final do mês, 65% não sabem o que é lucro, 40% tem dívida, 71% tem filhos, 50% tem problemas de saúde ou drogas na família, e apenas 7% dessas pessoas se consideram amadas pela família. Então, é um público que a gente tem uma responsabilidade muito grande de ajudar, né? Não só para que eles mantenham os seus empregos, mas que eles consigam melhorar de vida e ter uma autoestima melhor. Um turnover de 78%, né? Que é outro gap que a gente ataca. E, por fim, a gente tem isso muito claro. Assim, você vive a vida que gostaria de viver para toda a eternidade? A gente tem muito claro para a gente. Eu já encontrei o que eu quero fazer, eu quero passar a vida ganhando dinheiro e ajudando essas pessoas e fazendo a diferença na vida delas e, principalmente, entendendo que a vida delas não é nada fácil, né? Se você olhar esses números aqui, esses números são números comprovados, não é nada fácil pensar que só 7% daquela população que a gente trabalha se sentem amadas e não se sentem exploradas. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês.